São Petersburgo, na Rússia. Vem conhecer comigo! A gente vai começar na Praça do Palácio, que é um dos principais lugares daqui de São Petersburgo. E tem muito mais por aí. Bom dia, café da manhã reforçado, com tudo que eu tenho direito, porque hoje os planos são de andar muito. Sabe de uma coisa super legal desse restaurante aqui? Ele abriu no início do século XX e era super moderno e tecnologicamente avançado para a época. Pra você ter uma ideia, foi o primeiro estabelecimento de São Petersburgo com energia elétrica, isso bem antes do Palácio Imperial. E não é à toa, né, que virou um ponto de encontro para a sociedade da época e também os artistas. Nevsky Prospekt é a principal avenida daqui de São Petersburgo e a grande vantagem de se hospedar perto dela é que você consegue conhecer todas as atrações do centro histórico a pé. A única dificuldade aqui é que às vezes você chega nas atrações e as pessoas não falam inglês. E vários lugares têm muitas opções de ingressos, então é bem confuso às vezes. Então eu descobri um cartão chamado Petersburg Card, que você escolhe quantos dias quer usar, você paga, né, pela quantidade de dias, e aí você tem direito aí a quantos lugares quiser, né, quantas atrações quiser e puder no mesmo dia. Mais de 60 atrações, passeios de barco, de ônibus, tudo incluído. É perfeito para quem não tem muito tempo e quer conhecer muita coisa. Praticamente tudo que a gente vai fazer aqui nessa viagem vai ser por conta do cartão. So you can use it already, and you should take your books with you. Eu comprei o meu pela internet, comprei no celular mesmo, uns 20 minutos, e já busquei aqui no Centro de Formação ao Turista. Foi super rápido e fácil. E eles te dão, olha só, um cartão e um livrinho. E você tem que carregar os dois, porque cada vez que você vai numa atração, eles destacam a página da atração. Say hello! What is it? That's YouTube. Ah, oh, Hello! hi, hi, hi. Спасибо. Пожалуйста. É tudo que eu sei em russo. Então eu vou aproveitar para pegar esse ônibus aqui que vai parando nas várias atrações pela cidade. Eu quero ter uma visão geral de São Petersburgo e eu já vou descer no primeiro lugar que eu quero conhecer. O que a gente fica hoje? Sempre gosto de começar uma visita a uma cidade nova com um tour, porque tem coisas que você só aprende mesmo quem é dali, né? Ainda mais na Rússia. Então a gente vai fazer um desses tours gratuitos que no final, gostando, se recompensa a guia. All revolutions happened in this city. And the October Revolution and the February one, everything. That's why the city was more important for our revolutionary movement. That's why it was called Leningrad for almost the whole 20th century until the Soviet Union collapsed, which was in 1991, not so long time ago. And then there was an opinion poll organized. Our city got the original name back. And now it's again Sankt Petersburg, or in English, Saint Petersburg. São Petersburgo foi a capital da Rússia durante 2 séculos e há 100 anos teve até um terceiro nome, que foi uma homenagem ao fundador Pedro o Grande. Petrograd, because we were on opposite sides during the First World War. It was a big anti-German program, and they decided, well, that's not the best idea to have a capital city with a German-sounding name. That's why it became Petrograd. A gente vai começar então na Praça do Palácio, que é um dos principais lugares daqui de São Petersburgo, onde se encontra várias atrações, como a Coluna de Alexandre e vários edifícios também do Museu Hermitage, incluindo o Palácio de Inverno. Essa foi a residência oficial dos czares da Rússia desde os anos de 1700 e pouco até a Revolução de Outubro de 1917, quando a Rússia virou socialista. Essa coluna aqui comemora a vitória dos russos sobre Napoleão Bonaparte. E dá para acreditar que ela não tem fundação nenhuma. É uma peça de granito única que não tem nenhuma conexão com a base dela e ela conta com o próprio peso para ficar de pé.
Quando foi inaugurada, os russos até tinham medo de vir aqui a essa praça. Hoje em dia já esqueceram desse detalhe. Quando você ouve falar em Museu Hermitage, muita gente imagina um edifício, só que é tudo isso aqui. A gente volta outro dia. Why they chose such a strange name for the Museum of Fine Arts? Because it was a private collection. The museum remained private for almost 100 years. Only in 1852 they built the fifth and the last building included to all this Hermitage Museum, this one, and they thought, it's the newest, let's call it the New Hermitage, and they called it the New Hermitage. Os russos têm uma superstição. Você precisa tocar o dedão de uma dessas estátuas, fazer 3 pedidos, todas elas trazem sorte, né? Só que uma é ainda mais especial. During the Second World War, our city, which was called Leningrad, it was sieged for almost 3 years. 872 days of the siege, which means the city was circled by Hitler's army and people, it's 3 million citizens, they were trapped. They got stuck in Leningrad and they could not leave, they could not get food. Around 3,000 buildings were damaged, not completely destroyed. What you see in the city center, it's authentic. It was one corner missing, 1 floor or 2 floors missing, and then they were all renovated. Of course, there were buildings that were completely destroyed. This building, nothing happened. Just one statue suffered. It was a bomb that exploded not far, and because of shrapnel, one of them was wounded. So the statue got wounded and its torso was damaged, but the statue still could do its job to hold up the portico. The statue survived the Second World War, that's why it's a hero. So, the hero, now I'll show you, finally. And we'll find out who's the luckiest among us and who's dignities. Anyone? E a estátua. Please don't tell anyone what you wish for. Just keep it a secret until it comes true. So here, it's 100% that will come true. If you didn't make it here, please don't be disappointed. The rest of the statues, 99.99. It's always the same. But 100 is still better, and it's here. The coolest places, the best ones, they are in the city center. If your place is not in the city center, no one almost would go. So we meet up here. O outro lado do Palácio de Inverno fica de frente para o Rio Neva. Daqui você vê a famosa fortaleza de São Pedro e São Paulo, olha lá. It was never used as a military fortress. It never battled, never participated in any real battle. The fortress was used as a prison for political prisoners only. Trotsky, Dostoevsky, the provisional government that was arrested in the Winter Palace, Lenin's brother Alexander, and many more famous revolutions, but famous in our country, were kept in that prison. Eu vou contar tudo isso em detalhes em um dos próximos vídeos. Bora então voltar lá para o ônibus para ver outras atrações famosas aqui em São Petersburgo. Se você quiser fazer o tour completo sem sair do ônibus, demora cerca de 1h30. O plano era de parar em pelo menos mais 2 lugares, mas como o dia tá tão bonito, a gente decidiu continuar aqui no ônibus para poder fotografar. Dias assim são, na verdade, raros em São Petersburgo, porque geralmente está nublado. Então, como esse ingresso do ônibus das atrações vale por 3 dias, a gente vai deixar para conhecer as igrejas e os museus por dentro a partir de amanhã, que deve chover. Adorei, foi ótimo! Horas da noite agora. Olha isso! Um pouquinho já do sol da meia-noite, olha lá. No verão é mais forte ainda. Mas, gente, já é quase 1h da manhã.
Para saber mais sobre esse período de noites brancas em São Petersburgo, dá uma olhadinha no meu vídeo anterior. E se você gostou desse, já pensou em se inscrever? Eu crio guias de viagem cheios de informação.